Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós trazemos um tema de relevância para a vida do cristão, um tema normalmente a respeito de ética ou de comportamento humano, um tema que tenha relação com a igreja ou que esteja sendo debatido nas igrejas ou na sociedade como um todo, e nós trazemos esse tema para conversar com você à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz a respeito desse tema? E o tema que nós trouxemos hoje, ele tem relação com um verso de Provérbios. E eu peço, logo de início, que se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios é ali pouco depois do meio da Bíblia. Normalmente, na maioria das edições, Salmos fica no meio da Bíblia e Provérbios é o próximo livro, é o livro seguinte. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 1, que diz o seguinte: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Veja, o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. É um ignorante. Veja, nós sabemos que muitas vezes Deus nos repreende quando estamos indo na direção oposta à sua vontade, à vontade de Deus. Às vezes passamos por situações difíceis que Deus permite que cheguem à nossa vida como uma espécie de repreensão para nos fazer acordar, percebermos que o caminho que estamos tomando não é o caminho correto. Esta é uma das formas de Deus nos repreender. E o verso de Provérbios diz: o que ama a correção de Deus, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então veja, aquele que recebe esta correção de Deus, esta orientação de Deus, esta repreensão de Deus muitas vezes, porque sabe que ela é para o guiar ao caminho perfeito, este que ama o conhecimento, ama a sabedoria e irá adquiri-la. Mas aquele que não age dessa forma, ou seja, que não ama a correção, que sempre que surge um problema, uma dificuldade na vida, ainda que esse problema, esta dificuldade, tenha sido ocasionado pela própria pessoa, mas que quando esta dificuldade ocorre, blasfema contra o Senhor, reclama de Deus. Esta, como diz o verso de Provérbios aqui na minha versão da Bíblia, esta pessoa é o bruto, é o ignorante. Essa não irá adquirir conhecimento, porque não ama o conhecimento. Veja, precisamos lembrar essa questão do amar a disciplina. Eu peço que, se você estiver com a sua Bíblia aberta, volte um pouquinho, ainda mesmo no livro de Provérbios, no capítulo 3.
só voltar um pouco as páginas da sua Bíblia. O escritor de Provérbios diz no capítulo 3, versos 11 e 12: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Compreendeu, meu amigo e minha amiga? Porque muitas vezes Deus permite situações difíceis como uma forma de repreender, de orientar, de alertar aquele que Ele, o Senhor, ama? Eu vou ler outra vez. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ele é o nosso pai, ele é o nosso Senhor. Então, se ele nos repreende de alguma forma, é porque ele nos ama e não quer que nos percamos no caminho. E por saber disso, é que aquele que ama o conhecimento, ama a correção, como diz o verso 1 do capítulo 12 de Provérbios, com o qual eu iniciei este vídeo. Então veja, o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é bruto, é ignorante, é estúpido, não possui sabedoria. Por quê? E aí voltamos para o capítulo 3, versos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Por saber disso, aquele que ama o conhecimento, ama a correção, ama a repreensão quando ela acontece. Não que esta pessoa busque a correção, busque a repreensão, busque o sofrimento. Não, nada disso. Mas quando ela vem, ele ama esta situação, ele entende, ele compreende, ele se sente até feliz, não pela situação difícil em si, mas porque Deus está demonstrando que o ama, permitindo que aquela situação difícil venha a lhe abrir os olhos. Este é o sentido de amar a repreensão, a correção. Amar não o fato em si, porque ninguém ama sofrer, ninguém ama evento doloroso em sua vida, mas ama o Deus que permitiu que aquilo acontecesse para que os seus olhos fossem abertos. Este é o que ama o conhecimento, porque através dessa situação, Deus está lhe dando um entendimento, está lhe ensinando algo. Este ama o conhecimento. Há um exemplo muito claro na Bíblia Sagrada de alguém que não amou a correção, a repreensão do Senhor. Eu peço que você abra agora no livro de Gênesis, é uma história muito conhecida. No livro de Gênesis, lá no comecinho, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 4, nós encontramos o relato de Caim e Abel. Na verdade, o nascimento dos três filhos de Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. Agora, no versículo 7, veja, o que tinha acontecido até o versículo 7? Caim e Abel tinham nascido. Caim e Abel tinham levado ao Senhor
ofertado ao Senhor, cada um de sua produção. Essa história é muito conhecida. Abel levou as primícias, ou seja, a melhor parte do que possuía para Deus, e Caim levou uma parte, não a melhor. Já falamos dessa relação, desse relato e dos motivos de tudo isso na leitura da palavra de Deus, lá no momento da palavra. Nós já lemos, já esclarecemos esse capítulo. Muito bem, então tudo isso já tinha acontecido. Se você não viu esse capítulo lá no momento da palavra, busca aqui no nosso canal e você encontrará todas as leituras bíblicas desde o capítulo 1 do livro de Gênesis. Você vai encontrar capítulo por capítulo que é postado semanalmente desde o capítulo 1 do livro de Gênesis e suas posteriores explicações. Muito bem, então nós já lemos isso aqui no momento da palavra. E no versículo 7, nesse momento, antes do versículo 7, já havia, Caim e Abel já tinham oferecido para o Senhor. O Senhor tinha se agradado da oferta de Abel e não tinha se agradado da oferta de Caim. E Caim não se agradou por não ter agradado ao Senhor, pela reação do Senhor. E o Senhor disse, no versículo 6, disse o seguinte: e o Senhor disse a Caim: por que tirastes e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Veja o alerta do Senhor a Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, Deus não tinha se agradado da oferta de Caim, mas ele disse: olha, Caim, se você fizer o bem, se você agir corretamente, se você andar na minha vontade, no meu caminho, não haverá aceitação para ti, ou seja, eu não vou aceitar você, você não será aceito por mim, o Senhor, certamente será. É isso que Deus está falando para Caim. E diz: se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então o Senhor está alertando: olha, se você andar corretamente, eu vou aceitá-lo. Agora, se você não andar corretamente, o pecado está aí, perto de você. E você vai sucumbir. Então veja, o Senhor deu uma correção em Caim, uma repreensão. Ele disse: meu filho, se você agir corretamente, você será aceito. Agora, se você não agir, continuar não sendo correto, aí o pecado vai assumir o controle. E nós sabemos o fim dessa história. Quem já leu esses versículos sabe que Caim não deu ouvidos ao Senhor, e ao contrário, ele só aumentou o seu pecado porque matou seu irmão Abel. É uma história muito conhecida. Então, meu amigo e minha amiga, veja, voltando a Provérbios 12, nós percebemos que esse exemplo de Caim é um exemplo muito prático daquele que não ama a correção do Senhor. O que ama a correção, ama o conhecimento. Caim não amava a correção, portanto não amou também o conhecimento, a orientação que Deus deu para ele. Mas o que aborrece a repreensão, o caso de Caim, é um bruto. E o que ele fez, senão uma brutalidade contra o irmão, assassinando-o? E por isso, como diz lá em Gênesis, ele foi afastado pelo próprio comportamento da presença de Deus.
Portanto, meu amigo e minha amiga, precisamos entender que muitas vezes situações difíceis que acontecem em nossa vida, ao invés de perguntarmos por que Deus permitiu que isto acontecesse, devemos nos perguntar o que Deus quer me ensinar, permitindo esta situação. Porque muitas vezes a situação foi provocada pelos nossos próprios erros, que muitas vezes erramos sem perceber que estávamos errando. Porque a palavra de Deus também diz que para o homem muitos caminhos são bons, mas no final são caminhos de morte. Porque o homem, por mais previdente, por mais inteligente, por mais sagaz que seja, não consegue compreender todas as variáveis que estão envolvidas em cada situação da nossa vida. E muitas vezes enxerga determinada situação e toma determinada atitude visualizando apenas um ângulo da questão. E às vezes aquilo dá errado. E quando o erro é um desviar-se do caminho do Senhor, Deus permite que as consequências recaiam sobre aquele que errou. Muitas vezes, para que aquele que errou seja salvo do desvio do caminho de Deus, pela repreensão, pela correção que o Senhor, com amor, o dá. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, esta foi mais uma meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui para você no nosso canal Preceito de Fé, se inscreva no canal Preceito de Fé e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no nosso canal. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.